Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual horário você está me vendo. Meu nome é Carlos Sanches, eu sou professor há 24 anos em cursinhos pré-vestibulares em ensino médio, aqui em São Paulo, e atualmente estou atuando como professor e como consultor em tecnologia educacional, especificamente em capacitação docente em tecnologia educacional em escolas aqui em São Paulo e também em alguns cursos que eu dou pela internet através do Moodle. Feita a minha apresentação, em primeiro lugar eu quero agradecer ao Jurandir pelo convite de participar aqui do EAD no Face, coisa que me orgulha muito. Estou aqui com muita alegria, com muita satisfação, muito orgulho, muito contente de estar participando aqui do EAD no Face. E eu vou falar com vocês essencialmente sobre o PowerPoint como ferramenta educacional, ok? Hoje, num primeiro momento, vão ser 7 dias, né, uma semana falando sobre esse tema. Hoje especificamente eu não vou falar sobre o PowerPoint como ferramenta educacional, tá? Eu quero fazer uma coisa mais ampla, eu quero contextualizar o PowerPoint, tá? Colocar o PowerPoint dentro de um contexto maior, que são as TIC, ou seja, as tecnologias da informação e comunicação. Tudo bem? Então, vamos começar. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês é uma coisa que eu julgo extremamente interessante, que são os padrões de competência em TIC para professores. O que é isso? São padrões da Unesco. A Unesco definiu, em 2009, alguns padrões de competência em TIC para professores. E dentro desse documento você tem objetivos e diretrizes colocados para os professores para atuar no século XXI com tecnologia, junto ao aprendizado, ao ensino, etc, etc. Claro que eu vou colocar aqui como o meu viés aqui no EAD no Face, né, o meu assunto aqui no EAD no Face é o PowerPoint como ferramenta educacional, eu vou obviamente puxar para ele, para o PowerPoint. Tá? Então, de maneira geral, a Unesco colocou vários objetivos, qualquer um pode ter acesso a esse documento, ele é gratuito, você pode baixar o PDF pela internet. Tá? Eles colocaram vários objetivos, várias diretrizes, é um documento muito interessante. Eu vou puxar para mim aqui apenas 2, só para pegar o gancho meu para especificamente para o PowerPoint. Tá? Que são dois objetivos que eu acho bem interessantes. O primeiro deles é o combinar as habilidades das TIC, ou seja, das tecnologias da informação e comunicação, com as visões emergentes na pedagogia. Bom, eu peguei um exemplo específico que é assim. Uma visão emergente na pedagogia. Por exemplo, está se falando muito hoje do tal do PBL, né? Ou seja, das aulas por projetos. E essas aulas por projetos não são uma coisa recente, é uma coisa da década de 60 do século passado, ou seja, dos anos de 1960, o início na área da medicina, mas está se retomando muito isso no mundo, principalmente para a educação básica. Um dos ícones, por exemplo, né, das aulas por projetos é o hoje meu amigo, que eu tive a felicidade, o prazer de conhecer, o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. Né? Ele é considerado um ícone, né, no mundo todo hoje sobre esse assunto, que são as aulas por projetos. Então imagine uma aula por projeto, tá? E aí associe com as TIC, né, com as tecnologias da informação e comunicação. Então, por exemplo, como eu estou aqui em São Paulo, e a gente aqui está na moda, infelizmente, a falta de água, né? A gente está com muito medo dessa coisa da falta de água, de não ter água para beber, para tomar banho, etc. Onde é que você vai no supermercado, tem um monte de supermercado que não tem mais água. Eu sei que isso tem em outras regiões do Brasil também, mas parece que em São Paulo a coisa, num primeiro momento, está mais complicada. Então imagine que você vai fazer um projeto na tua escola e falar sobre água. Tá? Vamos falar sobre água. Então você poderia falar sobre água com uma aula tradicional. Tá? Então você poderia, independente se é Fundi 1, Fundi 2, ensino médio, você vai falar sobre água. Você pode pegar um viés, por exemplo, você pode falar da parte da fórmula da água, então você pega o lado da química, H2O. Né? No ensino médio você pode falar das ligações que você tem, por exemplo, do oxigênio com os 2 hidrogênios, não é? Aqui o O, H para um lado, H para o outro, lá, pegar a geometria da molécula de água, etc, etc. Você pode pegar um viés mais para física,
Você pode pegar um viés, por exemplo, para português, explorar a palavra água, né? Por exemplo, fazer poesia com a palavra água. Ou seja, você pode interdisciplinar essa coisa. Falar da água por vários aspectos, né? Vários tipos de viés diferentes. Muito bom. Agora, como fazer isso numa aula de projetos? Então, e associar com as TICs. Por exemplo, aqui em São Paulo, você poderia reunir o pessoal, né? Formar grupos e falar assim, olha, a gente vai estudar a água da seguinte forma. A gente vai fazer uma visita à Sabesp, aqui em São Paulo. Vocês vão ver todos os processos de tratamento de água, a partir de onde que a água vem, como que ela é tratada, até chegar à torneira da casa da gente, etc. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês podem, por exemplo, um grupo fazer um vídeo, um outro grupo gravar entrevistas com pessoas da Sabesp, depois você passar isso para um áudio, fazer um podcast. Um outro grupo, por exemplo, vai escrever sobre o que viu. Ou seja, você tem aí o áudio, você tem o vídeo, você tem a imagem, você tem o texto. Ou seja, você tem várias mídias diferentes discutindo um mesmo assunto, que é o assunto água. E a partir daí você pode explorar várias coisas diferentes, como eu tinha dito antes, um viés da química, outro da física, outro do português, etc, etc. Tá? Associando com as TICs, como é que você pode fazer? Você pode pegar o vídeo, que é uma tecnologia, informação e comunicação. Você tem o áudio, o podcast, que também é uma TIC. Você pega, por exemplo, algum tipo de software de texto, por exemplo, para você escrever, um Word, né, por exemplo. Você pode juntar tudo isso e colocar no PowerPoint. E os alunos fazerem uma apresentação. Tá? Então aí você está juntando vários tipos de mídias, você está tendo vários tipos, explorando vários tipos de inteligências, de sensibilidades. Ao propor, por exemplo, uma apresentação, você está fazendo um processo colaborativo. Os alunos também podem se comunicar, por exemplo, pela internet, por rede social, alguma coisa do tipo. Então aí você incentiva uma série de competências, uma série de habilidades, né, colocadas como importantes no século XXI, e você pode, por exemplo, juntar tudo isso numa apresentação do PowerPoint, né, e aí o uso do PowerPoint como ferramenta educacional, explorando todas essas habilidades, todas essas competências, e fazendo uma coisa bem interessante, que é um processo colaborativo. Tá? Então aí um exemplo, uma visão emergente da pedagogia, uma aula por projetos, e combinar com que tipo de TIC? Várias tecnologias de informação, áudio, vídeo, texto, etc. E juntar tudo especificamente no que eu estou falando aqui, que é o PowerPoint. Tá? Então é um exemplo bem interessante da junção da tecnologia com a pedagogia, de acordo com os objetivos, um dos objetivos da Unesco dentro dos padrões de competência. E o segundo que eu coloquei aqui, lembrando de novo que são vários, um monte de coisa nesse documento, só estou pegando aqui como exemplo, para pegar um gancho, né, para o PowerPoint. Oferecer, o segundo aqui que eu estou colocando agora, no segundo objetivo, oferecer um conjunto básico de qualificações que permita aos professores integrarem as TIC ao ensino e à aprendizagem. Aí a leitura que eu faço disso, oferecer um conjunto básico de qualificações que permitam aos professores, etc, etc. Aí você tem, a minha leitura são dois aspectos aí. Tem um aspecto técnico, que é aprender a mexer com as ferramentas mesmo, aprender a fazer vídeo, edição, aprender a mexer com softwares de áudio, de apresentação, o PowerPoint, pode ser o Prezi, pode ser qualquer outra coisa, aprender a mexer com planilhas de texto, de cálculo, Excel, Word, ou seja, aprender a parte técnica, aprender a mexer, a fazer a parte operacional, né? A parte mecânica das TICs, aprender a mexer tecnicamente com as TICs. E uma coisa hiper importante, claro, porque só tecnologia não funciona, você associar a parte técnica ao ensino e à aprendizagem. Ou seja, você tem um objetivo maior na tua aula. Eu quero ensinar isso. E eu quero que haja aprendizagem disso. Através de quais TICs eu vou fazer isso? Isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa legal.
né? Ninguém pega a tecnologia primeiro e o ensino e a aprendizagem depois. Claro, isso não tem sentido. Então você define teu ensino, o que você vai ensinar, define qual é a aprendizagem que você quer, e aí a partir disso você define as tecnologias que você vai usar. Tá? Então, de novo, no caso do PowerPoint, eu quero que eles aprendam além do conteúdo, da parte técnica, no caso, por exemplo, da água, eu quero que eles aprendam a fórmula da água, eu quero que eles aprendam a parte de linguística da água, a parte física da água, uma série de coisas. Além do conteúdo, eu quero que eles aprendam, por exemplo, a ter uma habilidade do século XXI, que é a coisa da colaboração, a coisa do aspecto colaborativo. Então aí eu vou usar o PowerPoint para estimular a colaboração, para eles terem essa competência, né, essa habilidade da colaboração. Por exemplo. Tudo bem? Então são só duas. Eu peguei 2 objetivos, mas são inúmeros, vários. E já que eu citei, eu vou colocar aqui a teoria, né, das múltiplas inteligências do Howard Gardner. O Howard Gardner, ele é, essencialmente que eu saiba, ele é um psicólogo. Trabalha tem vários livros interessantes sobre mente, estudos da mente, etc. Mas ele acabou indo também um pouco para o campo da educação por conta desses estudos de inteligências, né? Então, desde os anos 80 do século passado, né, os anos 1980, que ele vem escrevendo livros de estudos da mente, livros famosos, né, importantes, etc., sobre essa questão da inteligência. E que, digamos assim, desagou, né, num livro interessante, que é essa teoria das múltiplas inteligências, onde ele discute inteligências diferentes daquelas tradicionais que a gente até então estava acostumado. Como, por exemplo, quando você avalia a inteligência de alguém, né, de modo tradicional, você avalia pela fluência verbal e pelo raciocínio lógico e matemático. A avaliação de inteligência tradicional é essa, né? Mas, na verdade, você tem pessoas com múltiplas outras inteligências que não essas. Ou ela pode até ter dificuldades nessas inteligências, mas pode ter um avanço muito grande em outro tipo de inteligência, né? E aí é onde entra o PowerPoint, por exemplo. Teoria das múltiplas inteligências. Você tem a habilidade do vídeo, você tem a habilidade do áudio, você tem a habilidade do texto. Você tem inúmeros, você tem a habilidade da colaboração, a coisa interpessoal, você tem a habilidade, por exemplo, da autoria, você está sendo o autor, você está sendo responsável, você está tendo liderança para fazer a coisa, para ser o autor do teu projeto, da tua apresentação. Então tem vários tipos de inteligência agregados que você acaba usando ao fazer uma apresentação de PowerPoint. Então, nessa linha, competências e habilidades necessárias no século XXI. Eu tirei isso de um livro, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês esse livro. É um livro hiper interessante. Há coisas aqui que ainda não são comprovadas, que ainda estão na linha do exploratório, né, da pesquisa, mas eu acho muito interessante da gente analisar esse desenho aqui. Ele é bem interessante. Na verdade, são 3 competências que eles chamam, os autores, né? Cognição, a competência interpessoal e a intrapessoal. E dentro de cada um você tem várias habilidades. Então, por exemplo, na cognição, que é o que a gente aparentemente conhece melhor, você tem pensamento crítico, poder de tomada de decisão, a comunicação, a capacidade, olha a coisa do PBL, a capacidade de resolver problemas, razão e argumentação, não é? Criatividade, legal. Só que aí você tem o interpessoal, a competência interpessoal e a intrapessoal, que aliás são 2 tipos de inteligências da teoria do Howard Gardner. O Howard Gardner ele coloca inteligência verbal, que é o clássico, a razão e a matemática, e coloca, além de musicalidade, uma série de outras, mas ele coloca a inteligência interpessoal, ou seja, essa capacidade colaborativa, e coloca a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de você ser autor, de você fazer uma coisa, você criar alguma coisa, a capacidade de criação, tá? E como um tipo de inteligência também, que não o clássico da verbal e da razão e matemática, tá? Então, por exemplo, dentro da interpessoal, você tem a negociação, cooperação, influência social,
autoapresentação, trabalho em equipe, empatia, liderança, resolução de conflitos. Olha que interessante. Isso é muito do século XXI. E a gente resume isso numa palavra: colaboração, ou habilidade colaborativa. Tá? Mas você tem várias habilidades importantíssimas hoje no dia a dia. No dia a dia não é só da escola, é do trabalho e da vida. No trabalho e na vida você tem que ter empatia, responsabilidade, tem que saber resolver conflitos, tem que se adaptar, tem que ter influência social, tem que cooperar. Isso é no nosso dia a dia. E a educação, o ensino tem que ser voltado para isso. E o intrapessoal, que é a terceira que eles colocam aqui, que é muito interessante, que é autodidatismo. Ou seja, você tem um vídeo bem feitinho na tua casa e você aprende sozinho, aí depois você vai para a escola discutir, aí também tem a coisa da colaboração, tudo bem. Uma coisa não exclui a outra, obviamente, mas você tem que desenvolver essa competência, né, essa habilidade do autodidatismo, a produtividade, a consciência, a determinação, o autocuidado, o interesse intelectual e a curiosidade, cidadania. Ou seja, isso é fantástico. Isso tem tudo, completamente tudo a ver com o século XXI. E as nossas escolas, boa parte delas, do meu ponto de vista, deixando um pouquinho a desejar em relação a essas competências, e ainda está meio naquela coisa da competência verbal e razão matemática. Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais para essas três competências, para essas habilidades múltiplas, e para essa teoria do Howard Gardner, que eu acho que é muito atual, é muito moderna, embora tenha sido desenvolvida aí há bastante tempo. Ok? Note, repare que tem aqui uma interseção, né? Isso aqui é interessante. Tem uma interseçãozinha aqui que você tem, ó, tá? Entre essas três competências tem uma área aqui, né, de interseção entre elas. Tá? E para finalizar, eu falei do contexto, da coisa geral e tal, e o PowerPoint, onde é que ele entra nisso? Ele entra, claro, ao mesmo tempo eu fui falando um pouquinho dele também, mas ele entra também como aquela coisa da ferramenta colaborativa, da ferramenta autoral. Olha que legal. Né? Quer dizer, se ele entra como ferramenta colaborativa e como ferramenta autoral, ele entra naquelas duas competências que são também inteligências na teoria do Howard Gardner, que são a competência interpessoal e intrapessoal. Quer dizer, o PowerPoint tem muito a ver com essa coisa. Não é? Então você tem a teoria das múltiplas inteligências, você tem a colaboração, que você viu no slide anterior aí, né, da competência intrapessoal, e você tem a capacidade autoral, que é a competência intrapessoal. Ou seja, obviamente que eu sou suspeito para falar do PowerPoint, que eu sou especialista em PowerPoint, mexo com ele há mais de 10 anos, gosto muito dessa ferramenta, mas tem motivo para isso. Né? Eu lembro que teve uma época aí que o PowerPoint foi dado como antiquado, velho, superado. Acho que é a época que apareceu o Prezi, inclusive. Tem mercado para os dois. Tem mercado para os dois. Né? Mas eu lembro que naquela época muita gente achou que o PowerPoint ia ficar em desuso, né? Que não ia ser mais usado por ninguém, etc. E, na verdade, ele renasceu, né? Com mais ferramentas, com um visual, um design mais profissional, etc. E realmente é uma ferramenta, eu acho que tem tudo a ver com o século XXI. Eu acho que hoje é imprescindível. Você pode desenvolver uma série de coisas. Você pode desenvolver apresentações suas como professor, mas você pode fazer os alunos utilizar essa ferramenta para desenvolver essas habilidades, essas competências que têm tudo a ver com o século XXI. Por isso que eu sou suspeito para falar, mas eu acho uma ferramenta fantástica que tem tudo a ver, né, com a moderna educação, com a educação que a gente quer, para desenvolver competências e habilidades que a gente precisa desenvolver nos alunos no século XXI. E está totalmente de acordo aí com os objetivos e diretrizes da Unesco, por exemplo. Tá bom? Bom, então isso por hoje é isso, né, para o primeiro dia. E amanhã não esqueçam, hein? Amanhã eu só vou dar um presentinho para vocês. Eu não vou falar o que é, senão vai estragar, mas é um link que eu vou passar. Fantástico, vou fazer um pequeno comentário. E a partir do terceiro dia aí sim eu vou falar do PowerPoint em si. Vários aspectos importantes do PowerPoint como ferramenta educacional. Tá ok? Então, obrigado aí a todos por assistir. E
até a próxima aí, que é amanhã, com aquele link, o presentinho que eu vou dar, tá bom? Um abraço a todos aí, até a próxima. Tchau, tchau.